Bom dia, tudo bem? Tem uma galera entrando aí, pessoal. Bom dia, legal. Eu marquei hoje, né, um bate-papo aqui. Olha, tem gente acenando. Eu acho que eu tô melhor que algumas lives aí, eu que nunca fiz. Tô aqui nervoso aqui, entrando ao vivo, né? Mas tem uma galera acenando, eu acho que vocês estão me vendo aí direitinho, né? Subiu até um coração aqui. Tem uma carinha aqui de. Olha, isso é a esposa, né? Esposa. Mas é isso aí, pessoal. Eu venho trabalhando em produtividade, né? Desculpa, eu vou gaguejar um pouco aqui, tô meio nervoso, né? Mas o meu trabalho profissional é ligado à produtividade de times, a produtividade dentro de empresas, né? Produtividade, que a empresa consiga construir seu produto da melhor maneira. E aí nesses tempos de quarentena, eu venho trabalhando aqui para levar isso para que as pessoas sejam mais produtivas. Primeiro começou comigo, né? Quando eu precisei ficar em casa e aí tendo, além das coisas do trabalho, né, coisas de casa se acumulando, né? Então eu pensei, por que não usar o que eu ensino na empresa, o que eu uso no dia a dia, em casa também. Né? E aí eu venho trabalhando, já tenho um grupo, né? Tem algumas pessoas que já estão sabendo, então até preciso mandar aqui no grupo do Telegram nosso, né? Que é o Acabativos. Então quem quiser saber já de cara como ser mais produtivo, ter ferramentas, se sentir mais feliz, se sentir menos cobrado, né? De tanta coisa para fazer, conseguir perseguir mais os seus sonhos, né? Aos poucos eu vou me soltando, tá? Entra lá, acabativos.com.br, lá tem o link para o grupo do Telegram, onde eu estou colocando conteúdo lá cada vez mais, e que dia 30 a gente vai fazer um encontro. Hoje, aqui, oi Thaís, entra lá, acabativos.com.br, lá tem um link para o Telegram, tá bom? Mas aqui hoje a ideia não é nem chamar as pessoas para lá, tá? É bater um papo com uma pessoa que está utilizando, que eu já conversei e que vem usando, né? E é o Vinícius. Então eu vou convidar ele aqui e a gente vai conversar um pouco de como está sendo o dia a dia dele, né? Como era e como é depois do que a gente vem conversando. E no dia 30 a gente vai ter um encontro, o pessoal desse grupo, algumas pessoas, né? A gente vai ter um encontro online, a gente vai conseguir colaborar e, e aplicar isso para mais pessoas, tá bom? Deixa eu tentar convidar o Vinícius aqui. Ó, o Douglas aí, ó. Que legal. Estão me ouvindo bem? Tá beleza aí? Hayashida entrou aí. Ó, o Vinicião aí. Bom dia pessoal, tudo bem? Pera aí que eu não tô te ouvindo. Deixa eu só ver aqui o meu áudio. Vinícius, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Bem. Alto e claro. Beleza, beleza. Vamos lá, Vi. Sem mais delongas. Então, pessoal, eu coloquei aqui, ó, o site, tá bom? Cabativos.com.br e beleza. Quem quiser entrar lá e de lá vai para o grupo do Telegram. Bom dia, Marciana. Bom dia. Vinícius, queria ouvir de você como que é seu dia a dia, normalmente aí, o que você faz, né? Conta pra gente um pouco de você, vai. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Atualmente eu curso licenciatura em Química pela Universidade Federal do ABC e o dia a dia é muito corrido. Eu trabalho também lá dentro com divulgação científica,
diretamente na seção de divulgação científica. E dentre as coisas da faculdade, coisas de trabalho, também temos as obrigações da casa, com família, tudo que acontece. Acredito que boa parte das pessoas também passam por isso. E era muito usual eu acordar muito cedo, ir dormir muito tarde e a contínua cobrança a respeito de tarefas, coisas para entregar, e não dava conta, não conseguia. Isso gera aquele sentimento de frustração o tempo inteiro ao meu redor. Isso era muito comum. Eu tenho também atualmente o Instagram com que eu divulgo as coisinhas de química que eu estudo para ajudar as pessoas com dicas, principalmente o pessoal que faz vestibular, que está para entrar na universidade. É o Dicas Underline Química, estou aqui como ele por enquanto. E procuro divulgar as coisinhas ali, mas o dia a dia é de faculdade, de trabalho ao mesmo tempo, muito corrido. Beleza? Normal, dia a dia de todo mundo, né? O meu também. O meu também é trabalho, é casa. Agora vou ser pai, agora em junho para julho também, né? Então tem que correr com a esposa, tem que cuidar de tudo, tem o trabalho, cuidar da saúde, né? Os projetos, né? Então tudo é o dia a dia de todo mundo, né? Sim, acredito que E sim. acho que faz quanto tempo que a gente conversou aí que você começou a usar a ferramenta Kanban? Quase um mês, de 3 para 4 semanas mais ou menos que eu estou aplicando ele, que eu já venho aplicando ele com a usualidade, um pouco mais de 3 semanas. Beleza. E o que que tem sido diferente aí para você? Bom, muita coisa mudou desde o começo, viu? Ao primeiro momento eu tirei um tempo para entender o método e sua usualidade, para principalmente tornar aquilo um hábito meu. Então, todos os dias eu me obrigava a levantar e preencher e colocar nas ferramentas tudo certinho, me fazia aquilo continuamente até aquilo se tornar um hábito. E a partir do momento em que eu consegui fazer com que isso fosse um hábito, os resultados começaram a aparecer assim, continuamente, em sequência, todas as vezes agora que eu preciso, eu já consigo enxergar as coisas de uma forma melhor e principalmente esse mundo de tarefas em que eu me julgava que eu estava não parece Uhum. mais tão absurdo. Hoje, ao meu ver, eu tenho muito mais coisas completas do que coisas para começar ou para fazer. Tá. Qual que era o seu principal sentimento antes disso? Queria falar assim, Frustração, porque é muito comum, eu vejo, né? Eu me sinto assim, me sentia assim, com muitas coisas para fazer. Eu ia dormir assim, acordava e falava, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer agora? O que que é importante? O que que não é? E aí acabava que uma enxurrada de coisas urgentes vinham e levavam, e aí eu não sabia mais o que tinha para fazer. exato. É, Como que é aí para você? o principal sentimento é exatamente esse, né, de frustração, porque eu sabia as coisas que eu tinha para fazer e muitas vezes pela quantidade de coisas que eu tinha para fazer eu acabava esquecendo de uma ou outra e aí vinham as coisas urgentes do dia a dia que precisava resolver e eu acabava deixando as coisas importantes para lá, deixava passar. Quando eu via, chegava o final do dia, eu tinha feito uma ou duas coisas só e estava ali com aquele mesmo sentimento de que amanhã vai ser diferente, amanhã eu vou acordar melhor, vou acordar mais cedo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E isso nunca, na verdade, se concretizava. Ah, beleza. Até para o pessoal ficar um pouco mais por dentro, né? Que a gente fala a gente chama de acabativos, né? Por quê? Porque assim, a gente entende que terminar coisas é muito mais importante do que começar, né? A gente tem pessoas, né? A gente pergunta assim, você tem iniciativa? Né? E aí as pessoas falam, não, eu tenho iniciativa, sou um cara que vou, faço. Mas assim, qual que é o contrário, né, da iniciativa, né? Seria a acabativa. E seria até o resultado da acabativa, né? Porque também você terminar coisas por terminar, né? Eu posso ter um monte de tarefas para fazer. Se isso não tiver conectado com algo importante para mim,
não vai Isso adiantar aí. nada, né? Não vai levar a lugar algum. Então, por isso a gente chama de acabativos, né? Que são as pessoas que focam mais em terminar coisas. E a gente fala, oh, estou fazendo a faculdade, tô, estou participando de alguma coisa, estou sempre fazendo, né? E terminando, porque o resultado só vem quando a gente termina, né? Pois é. E aí, em primeiro lugar, vem assim, da gente saber o que é importante, né, Vinícius? Então, a minha pergunta é isso. Hoje, dentro do seu quadro de tarefas aí, o seu Kanban, né? Até me apresentando um pouquinho, eu sou especialista em Kanban, né? Então, eu falo bastante Kanban porque é o que eu puxo nas empresas, é a forma que a gente encontra um caminho da melhoria contínua. Então, nos times que eu atuo, eu puxo a organização, o entendimento da cadeia de valor. Então, assim, desde que uma ideia é gerada até a entrega dessa ideia como um produto, isso é uma cadeia de valor. E essa cadeia de valor ela tem fases. E cada fase vai passando por regras, né? Que são as políticas, né? Até a Thaís comentou aqui, ó. Notei que sou mais produtivo à noite. Consigo trabalhar para melhorar isso? Com certeza. E, assim, tem os vespertinos, os matutinos, né, Thaís? Isso daí é muito normal e você tem que respeitar. Eu também sou muito mais produtivo à noite. Essa noite eu fui dormir 1h30 e só que eu tinha uma coisa importante ligada. Eu tinha um motivo para dormir mais tarde, né? E aproveitei disso, né? Hoje eu consegui acordar até mais cedo, né? Quando a gente tem algo muito importante, algo que a gente realmente quer de verdade, isso é algo, sabe, quando eu falo assim, quando você se apaixona, que é só aquilo que você enxerga, você fala, nossa, apaixonei, você não quer ver mais nada, você quer resolver aquele problema. Isso. Então, isso vai fazer você produzir mais até 1h30. Então, assim, não adianta também a gente ser mais produtivo e fazer qualquer coisa, né? Então, você tem que tentar aproveitar esses horários que você é mais produtivo para as coisas que são importantes, né? Mas eu dizia assim, Vinícius, tem gente entrando aí, ó. Que legal. A galera tá entrando aí, eu tô acenando para todo mundo aqui, tô vendo, tá? Eu não tenho tanta familiaridade com o Instagram, mas, mas beleza. E aí eu ajudo os times a serem mais produtivos. E não é assim, falar assim, olha, ontem eu era menos, hoje eu sou mais. É assim, é baseado em métricas, né? Tem métricas de contagem de tarefas, né? De demandas, de atividades. Tem métrica de evolução durante o tempo. Então, fazer mais rápido. Então, é desde que eu começo até que eu termino. Tem métricas de contagem de tarefas, né? São N medidas que dá para você chegar lá, mas isso é um pouco mais avançado. Eu acho assim, o mais importante no começo é você começar a planejar o que você vai fazer. Então, assim, é aquela coisa de ir dormir e imaginando o que é importante você fazer no outro dia. Pelo menos isso. Você começar a fazer isso já faz muita diferença. O que que eu tenho? Qual que é o leão que eu tenho que matar amanhã? Se eu matar ele, eu fico feliz, Uhum. né? Por exemplo, Vinícius, diz aí como está sendo isso para você, essa questão de planejamento. Essa questão do planejamento, eu acho que foi um ponto crucial no momento em que eu comecei a praticar, porque, como eu disse, o excesso de tarefas muitas vezes fazia com que eu esquecesse das próprias tarefas. Às vezes eu deixava passar alguma coisa, principalmente agora, nessa época da quarentena, que a nossa memória já fica um pouco mais comprometida, eu acabava esquecendo das coisas e isso me atrapalhava demais. Então, a partir do momento em que eu comecei a aplicar o método, eu, eu vi que, por exemplo, eu tinha muitas coisas para fazer e eu comecei a pensar sobre elas e não simplesmente fazê-las, sair correndo para cima. Comecei a pensar o que eu devo fazer. Eu tenho determinadas tarefas para fazer, eu vou organizá-las primeiro.
Vou pensar sobre elas primeiro e não simplesmente fazer o que dá no dia. Eu acho que existe muito mais um pensamento de organização perante o dia, o que vai ocorrer durante o dia. E eu vi que conforme foram passando os dias, quando eu já ia deitar, eu já ia dormir, eu já pensava, olha, legal, eu consegui concluir tantas tarefas hoje e para amanhã eu já consigo repensar essas daqui, que muitas vezes eu tinha colocado coisas muito grandes, inclusive, para fazer. Falei, não, eu posso desmembrar isso aqui um pouco mais fácil, colocar passo a passo para que eu possa ir concluindo essa tarefa continuamente e chegar com ela concluída num curto intervalo de tempo muito menor do que eu levaria normalmente se eu quisesse fazê-la de uma vez. Perfeito. Você falou uma coisa muito importante. Então, tem uma fase do Kanban, que é a fase que a gente faz o planejamento. Então, mesmo para as tarefas pessoais, né, a gente faz isso no trabalho. A gente tem reuniões semanais e lá a gente planeja o que vai ser feito e a gente qualifica as coisas. Porque senão eu vou começar a fazer coisas que eu não vou conseguir terminar. Então, você imagina, eu tenho eu até falo para os meninos no trabalho, né? Eu tenho é como se fosse um fluxo, né? Isso aqui é um tubo, beleza? Desenhista bom pra caramba, hein? Ai, gente, vamos rir, né, meu? Domingão, peraí. Sei lá, é o contrário. Fazendo, ó. Não, acho que tá certo. Acho que pra vocês tá certo. É um tubo, vai. Beleza. Nesse tubo, esse tubo aqui entra todo lado, certo? Que entra. Do lado certo. Beleza, aqui tá invertido aqui pra mim. Então, assim, aqui entra as minhas tarefas, beleza? Esse tubo aqui, ele tem 24 horas, menos 8 que eu durmo, menos as horas do trabalho, né, ele tem aqui. Porque, assim, o trabalho, meu, trabalho é coisa do dia a dia, você vai ter que fazer, né? O que a gente está falando, o que é importante, a gente se ligar, é no que é realmente importante. Tem pessoas que falam assim, meu, eu quero até o final do ano concluir alguns livros aí que eu tô lendo, que eu gosto muito de ler. Eu quero até o final do ano falar assim, nossa, eu li 15 livros, porque são coisas que eu quero, que é o meu conhecimento. Tem pessoas que vão falar, eu quero terminar um curso. É aquele curso que eu começo e não termino. Tem pessoas que vão falar assim, eu quero estar mais próximo da minha família, né? E tudo isso vai entrar no seu tubo, que é limitado. A gente é limitado em horas, é limitado em tempo para as coisas, né? Igual eu, agora tá chegando o Adam, eu vou pegar um pedacinho do meu tubo, um pedação aqui e vou liberar pro meu menino. Vou precisar cuidar dele, Com né? certeza. Cuidar da minha esposa, então. Mas assim, o que eu quero dizer, então, já que o nosso tubo é limitado, é muito importante a gente saber o que está entrando nele. Deixa eu virar um pouco aqui. É muito importante essa fase aqui, o que está entrando, que é uma fase de planejamento. E aí, é isso que eu tô colocando lá no nosso método, né? Como fazer esse planejamento? Você vê o que é importante, né? Vê o que precisa ser feito primeiro. Quebrar isso, igual você falou. Não adianta eu entrar aqui com um negócio e falar, meu, agora eu tenho que, igual eu aqui, vai, eu tenho que trocar todas as lâmpadas da casa, vai, por exemplo. Né? A gente está mudando umas lâmpadas aqui por causa do nenê, para ficar mais baixo e tal. Aí, se eu falar assim, meu, eu tenho que trocar todas as lâmpadas, vai tomar metade aqui do meu tempo. E vai me travar por um mês, sei lá. Não é melhor eu falar assim, eu preciso ver quais lâmpadas eu vou trocar numa fase de planejamento, eu preciso fazer o orçamento, eu preciso comprar, quando elas chegarem, eu vou instalar. É um exemplo, tá? Mas assim, a gente cai na própria armadilha de falar assim, eu tenho muita coisa para fazer. Quando a gente separa as coisas em tempos, né, que é o que a gente tem, a ordem cronológica, né, das coisas, a gente tem que separar. O que eu consigo fazer hoje para dar um passinho, né? Eu postei esses dias aí
que a progressão, né, o impossível é questão de progressão, né? Por quê? Por que que eu acredito nisso? Porque um passinho por vez, né? O Michael Phelps, ele não virou Michael Phelps do dia para a noite, né? Ele acordava cedo, se alongava, aquecia, se alimentava, treinava, descansava, se alongava, aquecia, treinava, repetia isso com disciplina, né? Então aí ele se tornou algo que é impossível, né? Os recordes são coisas difíceis de quebrar, né? Então assim, a produtividade é a mesma coisa. Agora, parando de filosofar um pouco, Vinícius, né? Mas a questão do fluxo, né? Então assim, respeito à capacidade, né? Igual, acho que a Thaís colocou, eu sou mais produtivo à noite. Não adianta querer forçar de dia, gente. Vai forçar de manhã, vai. Acorda, fala, vou com tudo. Inclusive, assim, você pode até forçar, porque você tem uma zona de conforto. Mas que isso seja devagar, passo a passo. Não chega... Eu até coloquei lá no Telegram. Oi, Vanessa, bom dia. Até coloquei no Telegram. Bom dia, Fernanda. Esse joinha aí quer dizer que eu tô filosofando mais ou menos aqui, né? Eu coloquei no Telegram a questão do Kaikaku e do Kaizen, né? Então, aproveitar que eu tô na luzinha aqui. Imagina assim, ó. Será que agora acho que vai, não sei se vai estar invertido, Vinícius. Se tiver, eu vou fazer, porque eu acho que eu não consigo fazer esse gráfico. Tá Não, invertido, acho que eu pode ver. consigo, sim. Vai, vou inverter minha cabeça aqui. Ó, imagina assim. Gente, esquece. Peraí. Aê. Aqui é onde você está hoje. Em qualquer área, né? E aqui é onde você quer chegar. Vamos lá, colocar assim. Aqui é eu não lendo nada. Eu sou um cara que eu gostaria muito de ler, mas não leio. Hoje porque não tenho tempo, porque, né? Ou o exemplo da Thaís. Hoje eu não consigo fazer nada de manhã. Eu acordo, fico zumbizando e não faço nada. Então, ou, por exemplo, eu gostaria de perder 10 quilos para estar no meu peso ideal. Vamos colocar um exemplo assim. Então, aqui hoje eu tenho, sei lá, 90 e aqui é eu com 80. Beleza? Tá dando para ver aqui? Dá um joinha aí, galera. Qualquer coisa, dá um sinal de fumaça aí. Tá um pouco pequeno, mas acho que deu sim. Tá bom. Faço aqui rapidinho, porque isso é bem legal, ó. Aqui é eu com 80 kg, aqui é eu com 90. Aqui é onde eu me sinto gordão. Vou colocar 100, hein? Vai. Digamos que eu me sinto enorme. Aí, o que é o normal nosso? O normal do ser humano? O normal é falar assim, amanhã eu vou acordar cedo, eu vou comer uma folha de couve e vou sair e vou correr. Não importa que vai estar chovendo, que vai estar frio, eu vou sair, vou correr e vou emagrecer, né? Então aqui, primeiro, eu não vou comer, né? É uma folha de couve. Então, ó, olha, o meu estado desejado é chegar aqui, nos 80 quilos, né? Aí, aqui, ó, comi folha de couve, tá baixando. Aí, eu, eu acordei 4:30 da manhã, que não é um horário que é normal eu acordar. Beleza. Ó, tá baixando. Chegou, agora eu corri 5 quilômetros, que eu não sou acostumado, eu sou sedentário, por exemplo. Eu vim aqui. Se eu não morrer aqui, esse é o ponto. Que nas empresas a gente fala, é onde o gerente é demitido, é onde troca todo mundo, né?
É onde ou vai ou racha, né? Aqui, se isso não der errado, eu não morrer, eu não cair não cair na rua, passar mal, sei que lá, é capaz de que eu entre num ciclo aqui e suba e beleza, eu chegue lá, né? Isso é o que a gente fala, como tudo vem do método japonês, né? Que o Kanban vem do sistema Toyota de produção, vem de alguns experimentos, até hoje, né? A Toyota é uma das mais lucrativas empresas de carros, né? De automóveis, por conta do sistema Kanban implementado por eles, né? Se eu não morrer aqui, beleza, tudo certo. Esse aqui é o que a gente chama de Kaikaku, que é um ciclone. Kaikaku. Kaikaku. É um ciclone. Então as pessoas geralmente pensam assim, né? Eu quero sair do estado atual para o estado desejado, e aí elas vão para a loucura. O que o, o método Kanban ele nos gera um ambiente para que aconteçam as coisas, para que as coisas aconteçam devagar. Então aqui eu estou em 100, né? Eu vou começar, olha, eu vou cair um pouquinho, porque a minha dieta eu vou mudar um pouco. Eu vou reduzir um pouco a minha dieta, né? Vou melhorar. Então vai cair um pouquinho aqui, mas vai melhorar porque eu vou conseguir perder aqui de 100 foi para 99, 98. Chegou aqui nesse estado que está um pouquinho melhor já do 100, eu vou experimentar outra coisa. Então, tá vendo esse jotão? Isso é um jotão, né? Esse jotão, ele é muito dolorido. O que a gente faz? A gente faz pequenos jotinhos de melhoria. A gente tenta, a partir de que está num estado melhor, aproveitar esse momento, avaliar, ver se é o correto, ver se para a gente está tudo bem, e aí partir para um próximo. Com isso, o meu corpo não está sentindo. Então, assim, né, ele vai sentir bem menos, né? Não é que não está sentindo. Nunca fiz dieta, mas deve ser embaçado. Ó, aqui, um outro J. Aqui eu falei, eu vou acordar um pouquinho mais cedo, eu vou pelo menos me alongar, fazer um yoga, sei lá, né? Vou fazer algumas flexões ali, fazer 5, beleza? Aí eu venho aqui e falo, putz, fiz 5, vou fazer 10. Primeiro, o que a gente observa aqui, Vinícius? Você percebe que no mesmo tempo que aqui eu tô morrendo de dor, caindo, eu desmaiei no ônibus, pior, né? Que vergonha. Desmaiei no ônibus. Eu já estou colhendo frutos bem pequenos, mas são frutos consistentes, né? E isso, inclusive pela dor, né? Eu nem sou coach nutricionista, essas coisas que tem, mas dizem que muitas pessoas fazem o efeito sanfona, porque você bate no seu estado desejado, e aí foi tanta dor para chegar até lá, que você volta, né? Com certeza. Essa melhoria aqui é o Kaizen, tá bom? Essa melhoria é o Kaizen. E esse é o segredo, acho que, do Kanban. É assim, comece de onde você está. Então, assim, todo mundo está em algum estado, né? Eu não preciso me preparar e falar assim, olha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que comprar alguma coisa, eu tenho que ler alguma coisa. Não, eu começo de onde eu estou, né? E aí eu vou avançando aos poucos. Esse é o Kaizen, né? Pessoal, eu comentei, para quem chegou agora, o Alisson, meu amigo,
temos um grupo no Telegram, então se você entrar lá em acabativos.com.br, tem um link lá para o Telegram, e lá a gente está com alguns conteúdos. No dia 30 a gente vai fazer um encontro online, onde nós vamos ensinar como ser mais produtivo. Eu vou colocar algumas técnicas, né, algumas coisas que eu aplico no trabalho, mas voltado agora para pessoas, para que sejam mais produtivas, tá bom? Então, quem quiser, chama acabativos.com.br. Entra lá, tem um link pro Telegram e beleza. E aí, Vinícius? Você tá fazendo Kaizen ou você tá fazendo Kaikaku? Normalmente eu fazia Kaikaku. Acho que como boa parte é direto no Kaikaku. A gente costuma, até indo nesse ponto de raciocínio, a gente costuma muitas vezes agir pela motivação. Naquele momento em que a gente está muito motivado, né? A gente pensa, amanhã eu vou fazer isso, aquilo, a gente promete o mundo. Só que tem um grande problema, né? É que a nossa motivação, ela não é constante. Em determinado momento você não vai estar tão motivado quanto você estava naquele momento que você prometeu tudo. E é nesse momento exato em que se torna muito difícil manter aquilo que a gente tinha prometido e falar, não, vou fazer tudo isso. E eu vejo que esse é um grande problema assim, de muita gente, inclusive acontecia muito comigo. Eu falava também, nossa, quase todo dia à noite. Falava, não, amanhã eu vou fazer isso, eu tenho 6 tarefas para fazer, amanhã eu vou fazer as 6. De uma vez, tarefas grandes. E nunca acontecia. Nunca conseguia. No final do dia, se eu tivesse feito uma assim, seria demais, sabe? Foi onde eu comecei a partir do método, eu comecei a entender que eu poderia aplicar muito mais pequenas melhorias no que eu já fazia. Então, é exatamente isso. Se eu já tenho um horário para acordar, eu vou me propor a fazer uma coisa. E eu vou fazer essa coisa que eu já não fazia. Por exemplo, até em questão do melhor horário de funcionamento, aquele horário que a gente é mais produtivo, eu tenho 2 picos nesse ponto. Eu sou muito produtivo de manhã, quando eu acordo, e à noite. Só que à tarde eu não funciono. Esquece, assim, não consigo fazer nada. E eu acho que ter esse entendimento foi muito importante para que eu também selecionasse as tarefas no horário que eu vou fazer, pela manhã, que eu tenho mais produtividade, à noite, que é muito maior, inclusive, do que pela manhã, a produtividade. Eu vou selecionar nesses momentos e vou procurar colocar melhorias do que eu estou fazendo uma a uma. Não tentar todas de uma vez. Exato, exato. Vinícius, a gente está falando, tá aqui, já desenhei, tô me soltando, hein? Daqui a pouco eu tô com um youtuber, vou pôr um volante aqui, vou fazer jogo de. Eu tava fazendo jogo de caminhão aí, meu, muito legal, cara. Vou virar youtuber, colocar os dadinhos aqui pendurando. Você consegue mostrar pra gente o seu Kanban? Eu tenho o meu aqui, né? Dá para mostrar um pouco do que eu tô fazendo. Você consegue mostrar o seu aí, mostrar alguma coisa para o pessoal ver como é no dia a dia, para quem não tem nem noção. Pessoal, também pode colocar aí, por favor, perguntas, né? A Thaís colocou aí muito bem que ela é produtiva, ela é mais produtiva à noite. Coloca perguntas aí que a gente responde. A gente tenta, né? Eu vou abrindo ele aqui por enquanto, que aí a gente já vai Beleza, mostrando para o pessoal também como que está beleza. sendo toda essa mudança, todo esse aspecto que a gente vê, inclusive coisas que a gente não conseguia pensar, coisas que a gente muitas vezes batalhava para fazer, hoje está muito mais assim visível até para eu conseguir pensar a respeito das minhas tarefas. Parece que o mundo fica mais claro tudo ao redor. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui por Tá cima. bom. Minha esposa trouxe aqui para mim, a minha assistente, tá? Minha assistente, ela trouxe aqui que algumas pessoas estão tentando falar e não estão conseguindo porque eu tenho que aprovar. Caramba, que mancada. Como você é famoso assim, gente? Aí, ó. Pronto. Aprovei uma galera aqui. Eu deixei no computador aberto. Tem que abrir esse perfil aqui, né? Editar perfil. Onde que eu desbloqueio?
Mas, ô, Vi, se estiver pronto aí, mostra aí pra gente conversar. Ó, esse aqui é uma visão da plataforma. Aqui à esquerda temos as tarefas, o que está na fila das coisas que eu tenho para fazer. Em azul são as coisinhas minhas da faculdade, em laranja separei como as minhas coisas do trabalho, vermelho os meus projetos, né? E conforme as coisas ficam prontas, conforme eu tenho os materiais necessários, eu posso arrastá-las para cá, para o pronto, como estão aqui, né? Como eu já tenho coisas aqui no pronto para serem feitas. Aqui, um pouco mais à direita, temos o fazendo, são coisas que eu estou fazendo no momento, são coisas que eu estou já desenvolvendo agora. E aqui ao final, quando eu termino, são as minhas coisas feitas. E aqui tem um pouquinho mais de coisinha. Isso é o que vem acontecendo com Tá. muito Ô, mais Vinícius, frequência. Sim. qual que é a divisão que você está usando de tipos aí, que ficam as cores? Como? Qual a divisão que você está usando que tem aí os tipos e as cores aí, que a gente chama as cores que você está usando aí? Certo. O em azul que eu tenho aqui, deixa eu virar. O em azul que eu tenho aqui são as minhas coisas da faculdade. São as coisas diretas assim, que eu tenho que entregar agora semanalmente na faculdade. As coisas em branco, como eu tenho aqui acontecendo agora a live, são as minhas coisas pessoais. Em laranja são as que eu tenho bastante coisa por aqui também, são as coisas do trabalho que eu tenho que desenvolver aqui, as minhas postagens, como eu falei que eu trabalho com divulgação científica, são as coisas, as postagens, as pesquisas que eu tenho que fazer. E em verde eu separei as questões familiares, como eu, às vezes ajudar em casa, construir alguma coisa, como você mesmo falou a respeito das lâmpadas. E aqui vem as coisas que eu tenho ajudado em casa. Uhum. São essas as minhas divisões por enquanto, e em vermelho, por final, os meus projetos. São as coisas, tanto dos meus estudos, coisas que eu tenho, cursos que eu tenho em pensamento, tá? Todas as coisas que eu tenho em mente e tenho procurado desenvolver ao mesmo tempo. Muito bom, show. O meu é por aí também. O meu eu tenho família, né? Porque assim, a partir do momento que você identifica algo como importante, a família, para a maioria das pessoas é muito importante e ao mesmo tempo não é lembrada, né? A gente acaba tão corrido com as coisas do dia a dia que a família fica para trás. Então, um dos meus aí é família, né? Onde eu coloco coisas, que é passar um tempo com o meu sobrinho, ligar para ele, né? Nesse momento, minha mãe, primo, amigos. Então, tudo para mim tá família lá, coisas que são importantes para mim. Uma outra é a casa, né? Ah, tá bom. Vamos lá, Thaís. Tarefas diárias. Isso é bem legal, porque assim, a gente tenta focar nesse quadro no que é importante, né? Então, assim, importantes são os projetos, são coisas que é a história que você quer contar lá no final do ano. Inclusive, essa é uma abordagem que eu vou usar aí no dia 30, que vai ser você contar a história que você quer contar lá no final do ano, né? Ou em outra data, você fala assim, no meu aniversário, por exemplo, eu quero contar essa história. Eu passei a acordar mais cedo, eu fiz meus projetos. Então, assim, geralmente você trata nesse quadro coisas que são importantes. Tarefas diárias, é claro, tem algumas tarefas que você quer que se tornem hábitos, né? Quando isso se torna hábito, por exemplo, não posso esquecer de tomar uma vitamina que eu tomo cedo, um remédio, né? E isso poderia ser uma tarefa diária. Então, assim, você pode usar da melhor maneira para você. Mas quando isso se torna um hábito e você para de pensar nisso, você tira do seu quadro. Não precisa mais. Esse quadro ele vai ajudar você. Lembra que eu desenhei o cano aqui? Ele vai ajudar você a colocar o que é importante dentro da sua capacidade de fazer. E ele vai te ajudar a, no final do dia,
se sentir muito mais produtivo. Você vai falar assim, meu, posso parar agora e assistir a minha série, porque eu já fiz. Eu já estou felizão aqui, porque, olha, tinha coisa que eu tinha que montar o site aqui, eu montei ontem à noite. Eu tinha que fazer o certificado, eu tinha que montar o grupo do Telegram, tinha que montar um bot lá para dar boas-vindas para quem chega. E aí eu quebrei. Se eu olhasse tudo isso junto, era um pacotão, dificilmente ia sair, né? Mas as tarefas diárias, pode ser lavar a roupa, limpar o banheiro, pode ser um monte de coisas. Só que o que eu recomendo, né? É que se isso é algo normal para você, respeite a sua capacidade e talvez nem coloque isso no quadro. Coloque o que realmente vai te fazer diferença. Ó, eu vou dar um exemplo. Eu sempre fui magrelo, assim, né? Sempre fui. Agora que eu tô engordando, a pandemia também está ajudando. Mas assim, por trabalhar sempre em escritório, né? Eu já tive dores na coluna, normal isso daí, né? Dor no joelho, tal. Então, assim, fazer exercícios físicos para mim sempre foi jogar bola. E não tá podendo jogar bola, né? Não tá podendo jogar bola. Então, assim, para mim faz muita diferença eu acordar, fazer algumas flexões, fazer alongamento, fazer... E isso não era da minha rotina. Eu usei a ferramenta, igual o Vinícius mostrou aí, e ele todo dia ele coloca, olha, ele cria para mim os cartões. Rodrigo, vai lá fazer exercícios físicos. Tem dia que eu pulo, tem dia que não. Mas se você olhar da minha rotina, Vinícius, você consegue abrir a divisão aí? Por tipo, o meu, tá assim, a saúde está muito mais forte do que antes. Né? Eu tenho muito mais atividades saudáveis em andamento. Né? Outra coisa, eu desço aqui do prédio e subo. É outro cartão lá. Que aí, conforme virou rotina isso, eu tiro de lá. Não precisa, mas te ajuda a transformar e criar alguns hábitos. Acho que eu consigo. Vamos lá. Eles conseguem mostrar pra gente. A ferramenta, ela mostra, ó, o tanto que ele tem de casa e família, o tanto que ele tem de trabalho, projetos, ele está bem equilibrado. E o tanto que ele tem de pessoal. E aí vai do entendimento dele, de ajustar isso. Isso, no Kanban do trabalho, se chama classes de serviço. Então, lá no trabalho, nas empresas, elas usam isso com o nome de classes de serviço. E aí a gente tem coisas urgentes, demandas de data fixa, sabe? Eu tenho que entregar um projeto em tal dia. Coisas normais, né? A gente tem os últimos 10 minutos. Pessoal, esse é um bate-papo com o início aí, para quem chegou. A gente está falando sobre produtividade, sobre alta performance pessoal, não é nada profissional, né? Mas ajuda muito nos dois, porque é uma ferramenta que as empresas estão cada vez mais utilizando. Indústrias usam isso desde 1900 e bolinha, né? Desde da época dos teares, né? O pai do presidente da Toyota lá que começou isso com os teares, né? Ele mexia com os teares. Tem vários livros. Tem um japonês que eu gosto muito, que fala muito disso, da disciplina, em algum momento, supera a inteligência. Então, assim, não adianta a gente falar, sou inteligente, né? Eu tenho que ser disciplinado. Veja os japoneses, né? Veja pelos japoneses, e tudo vem de lá, o Kanban vem de lá. Então, assim, tá aqui, ó, acabativos.com.br, lá tem um link para o nosso Telegram, e eu tenho colocado conteúdo lá sobre como ser mais produtivo, e a ferramenta é o Kanban, né? No final do ano, em outubro, novembro, eu fiz uma última formação de coaching Kanban, com o criador do Kanban, que é o David Anderson, né? Mas assim, isso daí é muito para empresas, né? E como eu comentei, nesse momento de pandemia, estando em casa, eu vi a necessidade de ser muito mais assim organizado e produtivo. E aí eu comecei a usar para mim.
e tenho tido excelentes resultados e pensei, vou começar a ensinar uma galera a usar isso daqui. E o Vinícius começou a usar, tá trazendo resultados pra gente. Então, quem quiser saber mais, entra lá no acabativos.com.br e aí tem o link lá, você vai para o Telegram. No dia 30, que é sábado que vem, a gente vai juntar uma galera online numa ferramenta colaborativa, então todo mundo está junto ali, mexendo o mouse, cada um com o seu documento, e aí eu vou explicando e vou ensinar. Oi, Elaine, boa tarde, bom dia. E aí eu vou ensinar um pouco mais aí, eu vou passar um pouco mais do que... Oi, Vitória, obrigado, viu, por entrar aí, tá com a gente. Eu vou ensinar ao Monte de Coração, beleza. Eu vou ensinar um pouco mais de como o Kanban pode te tornar uma pessoa de alta performance. Sobretudo para quem é estudante. Para quem é estudante, é embaçado, né? Porque tem um monte de trabalhos para entregar, um monte de atividades, né? Então, assim, eu vou... Olha quem entrou aqui, cara. Entrou o William Borghetti. Agora eu tô ferrado, porque esse é o meu professor aí de como falar em público. Seja bem-vindo, meu amigo. E, então, assim, eu vou ensinar a usar a ferramenta, né? No dia 30, nós vamos fazer um exercício aí de entender o que é importante. Então, a gente não vai direto mexer na ferramenta. A gente vai falar do que é importante, porque não adianta, gente, você vai querer ser produtivo colocando lá, eu quero acabar de maratonar minhas séries. Meu, beleza, mas o que que isso vai te levar para frente, né? Vai fazer talvez você chegar em algum objetivo, talvez, pode ser, não vou julgar, já julgando, né? Mas eu gosto de séries, eu tô assistindo Homeland, eu e minha esposa, mas vamos realmente identificar o que é importante para cada um, tá bom? E de uma forma muito suave, contando história, conversando, explicando o que que é isso aqui, um pouco mais, né? Vai ser, eu tô achando que vai ser incrível, vai ser muito legal. E aí, Vinícius? Acho que tá bom, né? Tá bom, tá bom. Temos ferramentas também para mostrar a respeito até dos resultados, né, que eu estou tendo. Não sei se dá tempo, temos tempo. Ah, claro, tem aí 7 minutos. É uma coisa que muito importante, né, que eu vi, que eu estou tendo de o próprio feedback do que está acontecendo, foi a análise que o próprio ferramenta dá a respeito das suas coisas. Eu vou ver se eu separo aqui para mostrar, mas Tá bom. por exemplo, vamos ver. Então, aqui é uma ferramenta que mostra um pouco mais no começo que eu separei, quando eu comecei a utilizar o método, foi no dia 3 de maio, mais ou menos. E aqui a gente pode ver que no final, na primeira semana, que foi quando eu tirei mais ou menos para fazer um entendimento e para tornar isso uma rotina, um hábito meu, eu tinha por volta, aqui à esquerda nós temos a quantidade de tarefas, então vai de 0, aqui no meu tá até 40, e embaixo, no eixo horizontal, temos os dias, as datas, né? E aqui eu tinha esse traço aqui em azul, essa parte azul, faixa azul do gráfico, são as tarefas que eu tenho para fazer. As em vermelho, as que eu estou fazendo, e as em verde são as tarefas feitas. Então, se a gente olhar aqui para cá, eu tinha por volta de 27 tarefas para fazer e por volta de 15, 16 tarefas feitas. Então, eu tinha muita tarefa no começo para fazer e pouca coisa feita. E conforme eu consegui transformar isso num hábito, hoje eu tenho um resultado um pouco diferente, que esse aqui é o meu atual. Esse aqui é o que eu tenho hoje aqui. Então, se a gente olhar para cá, e que aqui não vai dar para virar no Insta, eu tenho por volta de 66, 67 tarefas nesse intervalo de tempo. Então, muita coisa acontecendo. Hoje, se a gente olhar aqui, eu tenho por volta de 66, 67 tarefas nesse intervalo de tempo, questão aí de 20 dias. Esse é o número de tarefas que eu fiz.
Só que dessas 66, 67 eu tenho 56 concluídas. Então, assim, a diferença do que estava para cá, do número de tarefas que eu tinha para o número de tarefas que eu tinha feito para hoje, é um resultado assim que me agradou muito e tem me dado muito resultado, assim, até em questão psicológica, de calma, de hoje eu consigo ver as tarefas de uma forma muito mais diferente e muito mais organizada, antes mesmo delas acontecerem, né? Perfeito. Você está se programando, né? Isso. Peraí, fiz coisa aqui. Pronto. Pronto. A minha assistente está trazendo aqui